Gratidão. E aqui a gente já falou um pouco dessa mudança de paradigma, né? A mudança de paradigma geral, né? O quanto que a gente está envolvido com essa mudança de paradigma consciencial, né? O que significa tudo isso? Então, uma pessoa perguntou aqui, ela está num conflito de emoções com a questão das energias, como é que isso funciona, né? O que quer dizer tudo isso, né? Então, na verdade, a mudança de paradigma a gente tem que perceber porque a gente viveu muito tempo como matéria, né? Então, o materialismo tomou conta desse planeta, né? Então, as pessoas começaram a viver como se elas fossem simplesmente um corpo físico. Então, tudo ficou voltado para a matéria. Todos os encontros, todos os negócios, todas as atividades, tudo ficou focado em o que eu vou ganhar com isso, o que eu vou ganhar com aquilo. E as pessoas passaram a se relacionar a partir do dinheiro, ou a partir do benefício, ou do que eu ganho, o que eu não ganho, se não, não faço. Tudo isso foi separando as pessoas, foi considerando que as pessoas não são seres humanos, né? Mas são máquinas, né? São seres meramente físicos que vão fazer suas atividades para ganhar algo para si mesmos. No paradigma quântico, isso muda completamente. Por quê? Porque a gente vai entrar num campo, né, para compreender que não somos matéria, somos feitos de energia. Então a energia, ela muda o tempo todo. E sempre foi assim. Só que a gente não percebia. Então a gente nunca percebe uma energia mudando se a gente está na mente, se a gente está fazendo a mesma coisa, se a gente está repetindo os mesmos padrões. Porque a mente tem uma energia e as nossas atividades, se são repetitivas, nós estamos vivendo no passado. Quando a gente entra no paradigma quântico, a gente passa a viver em função da energia, do entendimento que somos um ser muito maior que precisa se unir a esse campo energético para viver. Então, o campo energético, ou seja, a energia que entra no ser, conduz o ser através da sua consciência. Então, a energia ela vai despertar a consciência do ser para uma vida mais ampla, para a compreensão de que ele não é um ser meramente físico. Então, a mudança de paradigma leva à mudança de vida. E não necessariamente o que o ser está fazendo. Então, muitas coisas na terceira dimensão começaram a ser chamadas de mudança de paradigma, mas na verdade não eram. Eram só uma mudança de estilo de vida, por exemplo. Então, uma pessoa muda seus resultados, ela tem várias empresas, ela começa a fazer outras atividades, outros negócios, mais negócios, e ela mudou de padrão de vida. Mas isso significa que ela mudou de consciência? Isso significa que ela despertou a consciência? Isso significa que ela está numa energia crística? Será? Então, esses movimentos da mudança de paradigma, eles foram acontecendo de uma maneira lenta, entre aspas, né? Lenta ao longo dos anos, porque a gente tinha uma percepção pequena, então parecia lento. Então, os dias pareciam muito longos, as horas, né? Tudo isso parecia muito distante. As pessoas falavam, não, daqui a 20 anos vai acontecer alguma coisa, daqui a 30 anos vai melhorar. E isso é um paradigma materialista, um paradigma da linearidade, né, de achar que o tempo é infinito. E o tempo também é uma ilusão, né? Dentro de um paradigma quântico. O que é o tempo? Não existe. Né? A gente cria o tempo. Se eu estou falando aqui, eu estou criando esse tempo que eu estou falando. Né? Então, passou X tempos aqui que eu estou falando, eu criei esse tempo para falar. Criei esse espaço-tempo para falar. Mas ele não existe, ele é uma ilusão. Eu estou no aqui e no agora. A minha consciência está, ela continua evoluindo, ela está presente. O meu avatar está fazendo essa experiência e falando sobre isso, nesse espaço-tempo. Então, essa é a visão quântica, né? Então, essa é a visão da consciência que desperta. Ela não está mais dentro de um espaço-tempo, mas ela está coligada a várias realidades de si mesmo, né? Vários níveis de consciência que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando a gente capta uma informação muito mais além da nossa capacidade, a gente fala, meu Deus, né? Está vindo alguma coisa.
já vem alguma coisa. Por quê? Porque estamos num paradigma do agora quântico, estamos num paradigma da consciência e não da vida concreta da mente comum. Então, nesse paradigma, a gente pode captar qualquer informação que seja necessária para a nossa própria evolução e essa informação vai nos ajudar de alguma maneira. Por isso que a gente diz que todos os canais, né, todos entre aspas, mas os canais superiores começam a ser despertados para que a gente possa receber essas informações e compreender mais de nós mesmos dentro desse novo paradigma, da nova Terra. Então, o que muda, né? Se um ser, ela falou, eu estou com dificuldade de manifestar as coisas. Por quê? Porque ela está dentro de um paradigma materialista. Eu quero manifestar uma coisa, penso de forma materialista e quero manifestar algo dentro de um paradigma quântico. Não funciona. São duas coisas diferentes. Então, essa escolha é a escolha interna, a escolha da alma, da consciência. Como que a consciência, o momento que vai despertar o ser físico para se coligar a essa consciência, tem todo um plano, tem todo um movimento interno, nada é obrigatório. Então, como é que ele vai mudar a visão de mundo? Se ele está numa visão materialista, como é que ele vai ter uma visão quântica, né, ou espiritualista, como vamos chamar? Tem que ter um processo, tem que ter um caminho interno. E esse é o caminho evolutivo, esse é o caminho da evolução. O caminho da evolução é a gente transitar de um paradigma onde a gente achava que era um ser meramente físico para se tornar um ser mais amplo, expandido, um ser cósmico, para recuperar a memória de quem somos, nos realinharmos esse ser cósmico, vamos chamar assim, o ser físico, para que ambos façam o seu, ambos, né, entre aspas também, que eles se integrem, né, que a gente possa integrar os nossos corpos, para que a gente faça realmente o que a gente veio fazer. Então a proposta, né, de Jesus, né, e todos esses seres avatares que vieram, foi mostrar para a gente que que o paradigma materialista na verdade não existe. Isso foi criado, foi condicionado pelo próprio sistema para deixar o ser somente vivendo naquela tridimensionalidade. Mas que em algum momento a energia do planeta iria mudar e iria levar o ser a ser confrontado com essa crença materialista. Então os materialistas estão com dificuldades, por quê? Porque eles não acreditam que Deus está dentro deles, acreditam numa coisa externa. Então começaram a achar que viria um salvador, que viria alguém de fora para resolver o problema. E então continuaram cada vez mais materialistas. Só que não existe eu ou ser materialista ou ser espiritualista. O que existe é a unidade, a integração do espírito e da matéria, que são as duas faces da mesma moeda, né? Eu não posso estar vivendo de uma maneira ou de outra e não ter um equilíbrio. Então, esse ponto de equilíbrio que traz a nova Terra é um processo, a gente tem que ir aos poucos. Aos poucos a gente vai se libertando e entendendo e participando. Nada pode ser forçado. Então, esse trabalho é um trabalho que ajuda muito, né? A ferramenta que ajuda muito é a meditação. Então a gente sempre recomenda também a meditação, porque ela vai te levar para um estado mais elevado, né, vibracionalmente, e vai fazer você liberar emoções e compreender coisas que acontecem com você. Então, durante uma meditação, por exemplo, né, tendo uma experiência onde eu percebi ego ferido, né? Então, o ego foi ferido em algum momento por alguma coisa que alguém disse. E isso aconteceu durante a meditação, foi percebido, e quando isso se tornou consciente, sumiu, né? Ou seja, desapareceu. Então a meditação é uma ferramenta de cura, né? Uma ferramenta que pode curar-nos de muitas situações que a gente demoraria, sabe Deus quantos anos, né? No processo de terapia, dessas coisas todas da tridimensionalidade. Então, o fato de a gente querer compreender o que está acontecendo já é o primeiro passo. Aí a gente começa a buscar autoconhecimento,
começa a interagir com essas ferramentas e vai crescendo em consciência. Agora, nada é forçado e nada pode acontecer da noite para o dia, né? Tudo tem que ter um processo para que o ser consiga também lidar com as energias. Por quê? Porque você não pode colocar no ser uma energia muito maior do que ele possa receber, né? Então, tudo tem o seu próprio processo. Agora, temos que nos atentar, por quê? Porque a energia começa a se tornar mais potente. Na medida que uma energia crística, né? O que é uma energia crística, gente? Uma energia do amor incondicional. Então, você amar incondicionalmente não é brincadeira. Não é brincadeira, gente, não é. Porque quando você recebe uma onda de amor, aquilo pode te matar, aquilo pode te cortar em pedaços. Por quê? Porque é algo que você nunca viveu. É um amor incondicional. Então ele não está te julgando, ele não está te culpando, ele não tem essas velhas energias do mundo antigo que quer te culpar, por que você não fez, que quer amedrontar, que quer te colocar essas coisas feias em cima de você, te levando a sabotar o seu próprio processo, porque ele quer que você fique ali, quer te culpar, por que você não fez isso, por que você não fez aquilo, por que você não é assim, por que você não é assado. Não existe. Uma energia de amor incondicional é uma energia que te acolhe, que te pega no colo, que te nutre, que fala, não, não interessa, você não é culpada de nada, né? Que te sustenta, que te retira da ignorância, de tudo que não serve mais. Então, ela é uma energia muito potente. Então, ao mesmo tempo em que ela te tira de tudo isso, você se eleva tanto que você pode não suportar, né? Então, essa elevação, ela vai acontecendo gradativamente, porque é essa energia crística quem vai atuar. É a energia do amor incondicional. Ela vai limpar o ser da ignorância, ela vai limpar o ser do ódio, do confronto, da falta de amor, da falta de colaboração. Por que o ser não pode colaborar com o outro? Por que ele está o tempo todo cobrando? Por que ele está o tempo todo brigando? Por que ele não tem essa consciência? Porque ele está nos padrões energéticos da velha Terra. Então, quando essa energia chega, vai bater nesse ser que está nesses velhos padrões também. Só que o quanto ele vai aceitar disso, o quanto ele vai suportar disso. Isso é uma onda cósmica. É uma onda cósmica. É o fogo, né? A onda cósmica é o fogo. Então, o quanto a gente aceita da realidade é o quanto a gente vai conseguir lidar com tudo isso. Então, aí, essas energias só podem ser trabalhadas se nós estivermos trabalhando a nós mesmos. Não podemos estar acompanhando que se o outro fez o trabalho ou não. Isso não corresponde a nós. O que corresponde é a gente fazer o nosso próprio trabalho e aí sim a gente consegue auxiliar outras pessoas. Mas a gente tem que estar focado em nós mesmos. Porque essa onda, né, como chama, essa energia, ela é uma energia que a gente não tem como mudar, ou seja, não tem como falar, não, a Terra não tem que dar um jeitinho aqui, não tem. Ela está vindo e ela começa a penetrar tudo. Todas as células, todos os seres, todos os reinos, todas as formas, tudo que existe. E ela vai fazendo o trabalho de transmutação, de modificação, até que aquilo se torne, se purifique, se regenere e se torne o melhor possível para seguir o caminho. Então, esse é um processo que a gente tem que ter muita consciência para ajudar. Então, quanto mais estado de presença, mais consciente a gente está, mais a gente percebe o movimento energético e aceita, colabora, ajusta e vai fazendo. Por quê? Porque tem vários estágios. Então, tem momentos que são mais críticos, muito críticos. O ser precisa de ajuda, porque sozinho ele não consegue. E tem outros que ele já vai se ajustando, porque ele já entrou no processo de evolução, esse processo dessa espiral, e aí ele mesmo vai tendo mais autodomínio, mais autocontrole, ele já não entra mais em energias que já passaram. Então, essa pessoa diz estar porque a energia está entrando,
né? Então, o quanto a gente está permitindo que a união, né, da nossa alma, da nossa consciência, se dê, né, ao nosso ser físico. Isso é gradativo, mas isso vai acontecer em todos os seres que estão no processo evolutivo e vai acontecer nos seres que não escolheram esse processo. Por quê? Porque isso, de alguma maneira, planta novas sementes, né? Aquele ser pode não fazer o processo agora, porque escolheu não fazer, mas de alguma maneira a semente pode ficar lá, né? Assim Jesus foi semeando, foi plantando sementes, sementes. Alguns florescem em um determinado momento, outros não, mas em algum momento aqueles que não querem também vão seguir, também vão querer. Então tudo é uma questão do momento de cada um, mas a gente tem que fazer esse trabalho. Nós temos que acolher esse trabalho, não negligenciar. Você não pode chegar e falar assim, não, isso aqui não é meu. Como não é seu? Então, alguém vai fazer? Né? Não tem. Então, a gente faz, porque quando a gente faz, é tão intenso, gente, é tão intenso o processo, por quê? Porque eu descobri isso também, né? Pela minha experiência, que o que eu estava fazendo, o que eu estava percebendo, então existia um mestre que estava fazendo. Eu estava ali, como se eu estivesse do lado, meu Deus, me ajuda aqui. Então existe a colaboração daquele que passou por isso e ele está te disponibilizando o seu próprio processo. Então, consciencialmente, se a gente se colher com as energias que estão nos guiando, nos auxiliando, elas têm um papel, né? Nós acabamos entendendo muito mais do processo do que se a gente fica ali, não quero ninguém que não quero que me ajude. Eu faço sozinho, né? Aquelas pessoas que acham que estão sozinhas no mundo. Então, quando você tem essa percepção de que não está, você permite que essa consciência maior se acesse. Acesse o trabalho que essa pessoa está fazendo e isso vai ajudar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa já fez. Então, isso facilita, né? É como se dissesse, nós todos estamos fazendo esse trabalho, somos facilitadores. Ninguém vai fazer pelo outro. Mas o processo que a pessoa está fazendo internamente pode colaborar com o outro. Por quê? Porque ela disponibiliza o meu campo energético, que pode ser acessado e pode ser percebido e pode ser feito por outra pessoa. Então, isso é a facilitação do processo. Por isso que acontece mais rápido uma transição planetária, ela é mais rápida quando tem mais pessoas unidas para fazer esse trabalho e elas percebem as coisas e elas vão se trabalhando. Então aí a evolução se torna uma evolução acelerada. A gente não vai ficar milhares de anos de terceira para quinta dimensão, né? Não vamos ficar de novo como foi na terceira dimensão, milhares de anos agora para e agora o que eu faço? Para onde eu vou? Né? E aí ficamos de novo, né? Nesse impasse, né? Será que vou? Será que fico? Não, porque aí essa aceleração vai acontecer pela própria consciência daquele que já fez. Fez entre aspas, entendendo que sempre, ele está sempre evoluindo, mas ele já passou por aquele ponto que o outro ainda não passou. Então, quando você passou pelo ponto da consciência, da área da consciência, por exemplo, corpo sutil, então eu passei por esse ponto. Então, outra pessoa pode acessar isso e facilitar o processo da pessoa. Né? E assim a gente vai construindo essa evolução e facilitando uns aos outros para que a gente consiga unir. Por quê? Porque no fim todas as pessoas têm que estar unidas pelo mesmo objetivo, pelo bem do planeta, pelo bem comum. E então aí nós vamos ter prosperidade para todas as pessoas, porque aí todas vão estar dentro do mesmo patamar mínimo consciencial. Então, mínimo consciencial para estar nessa dimensão, não vai ter ninguém concorrendo, brigando, não vai existir. Então aí a energia flui, né? Flui facilmente. Porque imagina, você está num local onde não tem mais nenhuma pessoa em conflito, conflitos de guerra, isso tudo foi dissipado. Então imagina um nível de energia e de capacidade dos seres de desenvolver alguma coisa. É imediato.
Então você pensa em um determinado projeto, em uma determinada situação, ele se manifesta. Por quê? Porque não tem energias contrárias. Não tem energia dizendo, não, para que você vai fazer isso? Para que você vai para lá? Por que você vai para cá? Você não tem essas pessoas, né, que ficam o tempo todo confrontando e achando que você está falando bobagem. E por que você quer? Que evolução é essa? Que livro é esse, né? Aonde você vai chegar com isso, né? Então, não tem mais isso. Por quê? Porque a energia crística é a inteligência superior, né? Atuando. A energia do segundo raio cósmico, que é o raio do amor-sabedoria. Então, amor e sabedoria junto. Não é amor humano que vai resolver nada. É o amor e a sabedoria. Então, aí a sabedoria vai conduzir as pessoas para os projetos corretos, as formas corretas de fazer, a maneira de fazer e muito mais eficaz. Porque vai ser muito mais rápido, sem gasto de opiniões. Hoje, você pega um projeto de terceira dimensão, as pessoas estão fazendo reuniões, são 5, 10, 20, 50 reuniões, não chegam a lugar nenhum. Por quê? Porque elas estão na mente discutindo, mas será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? Mas o projeto não acontece. Por quê? Porque elas não têm a ação da atitude da mudança que exige a consciência. Então elas estão dando opiniões do projeto e não estão realizando o projeto. Então a mudança de consciência leva à realização. Por quê? Porque o ser está se autorrealizando. Então a autorrealização leva à realização na manifestação do reflexo, né? Que é a nova Terra, que são os projetos onde as coisas funcionam e que são simples. Não existe burocracia, não existe dificuldade, né? Então, se é um local, se é uma horta, por exemplo, é uma horta. Não, mas agora tem que fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa do aval, precisa não sei o quê, precisa de autorização, não precisa nada. É uma horta, é uma horta. E acabou, né? Então, isso é que é a nova Terra, ou seja, não tem questionamento, porque esse pedaço é meu, aquele seu, aquele pertence a não sei quem. Não, não é do todo, é do planeta. Os recursos não são nossos. Os recursos são disponibilizados pelo planeta e nós vamos utilizá-los conscientemente. Então, é a mudança de paradigma materialista para um paradigma quântico, né, da matéria e o quântico, é completamente diferente. Porque aí nós estamos unidos, integrados ao planeta. Então, os recursos, a gente vai perceber que, como assim? O recurso é ser meu, aquele é teu. Não, você tem direito a 10 morangos, outro tem direito a 50 morangos, né? Que isso, né? Isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Não existe, né? Então, a consciência é quem vai coordenar tudo isso. Só que aí, coligada à consciência cósmica e às hierarquias e todo um trabalho de estruturação disso. Então, sair dos conflitos, né, implica que a gente faça bastante o nosso trabalho interno, utilize ferramentas de meditação, de silêncio, de tranquilidade, porque ali a gente consegue perceber energias que a gente não percebe no dia a dia. Você não vai conseguir perceber isso dentro de uma bagunça, com um monte de pessoas, você não vai perceber. Então, tem que ter um trabalho de quietude, interno, de silêncio. Aí a gente começa a trabalhar isso fortemente. E aí sim, porque aí quanto mais você elimina isso, transmuta isso, que é a palavra mais adequada, mais aumenta a frequência. Mais recebe a frequência, eleva a frequência, e aí vai se ajustando a vibração do ser. E essa vibração do ser vai determinando o caminho, determinando as linhas do tempo e se ajustando. Gratidão.